Vem sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Seja muito bem-vindo ao programa Antes do Médico. E hoje a gente está numa estrutura especial. Olha, eu acho que todas as situações acontecem no mundo para mostrar o quanto nós somos fortes e resilientes. Não importa o que aconteça na sua vida, se você tem um propósito, uma missão, faça ela acontecer. Primeiro é o feito, depois o perfeito. E claro, o programa Antes do Médico. Não importa onde a gente esteja, nós vamos entregar o melhor conteúdo da saúde integrativa para você. Eu, Charlene Cicron, junto com os melhores profissionais da saúde do Brasil. E claro que hoje estamos com um convidado super especial que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Dr. Francisco Viana, olá. Muito obrigada pela sua presença na nave da saúde integrativa. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder colocar os nossos pensamentos, pela sua simpatia e disponibilidade, generosidade, e espero que as pessoas gostem do tema que nós vamos abordar desta feita. E agradecendo ao Before the Doctor pela oportunidade de estar aqui presente. E falando em tema, muito obrigada, doutor. Gente, hoje vocês vão descobrir o que é medicina lá na raiz. E nós vamos falar sobre memória, distúrbios cognitivos leves. Você já por acaso, assim, tô cozinhando e de repente já esqueci um ingrediente, vou abrir a porta da geladeira, né, doutor? Ai, meu Deus, o que eu vou pegar? O que eu vim fazer aqui? Aí você tá na cozinha e vai pro quarto, que você quer fazer alguma coisa no quarto e, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu vejo o nosso dia a dia na loja, as pessoas mais procuram perda cognitiva, perda de memória. E este é o tema que nós entregamos para você hoje, mas tem muito mais assunto que vocês vão amar, porque esse cara é um gênio. Doutor, começa assim, só dando aquela... Se a gente for falar só do seu currículo, vai 1 hora aqui, né? Toda a formação. Mas fala um pouquinho da sua experiência na Alemanha, sobre o quanto que a biofísica é importante na sua vida e também a antroposofia. Então, eu comecei fazendo já acupuntura no 5º ano da faculdade e homeopatia. Eu tive um preceptor, o Dr. Gilberto Miklos. E logo eu percebi que, utilizando a homeopatia e a acupuntura, você tinha um resultado muito interessante com os pacientes. Diminuíam a medicação, né? O pessoal olhava meio torto para mim na faculdade. Mas você vai fazer homeopatia? Você não ia fazer neurocirurgia? Peraí. E eu caminhei para esse lado, sendo médico homeopata especialista pelo Conselho Federal de Medicina, membro titular do Instituto Hahnemanniano do Brasil e também pós-graduado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Logo depois, eu comecei a fazer meus estudos em medicina antroposófica, nos Centros de Estudos Goteanísticos, aqui em São Paulo, e na Clínica Tobias. Fiz lá 3 anos de especialização e depois apareceu para mim a oportunidade de eu ir para a Alemanha fazer medicina interna nos hospitais antroposóficos. Nós tivemos 3 hospitais, a Clínica Oschebron, perto de Stuttgart, né? Depois o Hospital Paracelsus, na Floresta Negra, e depois na Suíça, um estágio de 6 a 7 meses sobre câncer na Lucas Clinic. Então, quando eu estava lá no Paracelsus Krankenhaus, o meu professor, que era o meu preceptor, o Dr. Hans Bernhard André, me pegou pela mão e falou: menino, vamos lá em Baden-Baden. Eu falei: o que tem lá? Tem uma feira internacional super legal, né? E você vai conhecer um monte de coisa. Fomos lá e aí eu tomei conhecimento da biofísica. Conheci o Dr. Ludwig, o Dr. Schimmel, o professor Bodo Kohler, e entrei para essa parte da biofísica na minha vida. Grandes nomes, então, né? Grandes nomes. E desde então, já há 30 anos, nós seguimos a Escola Médica, a Sociedade Médica Brasileira, Sociedade Médica Internacional de Terapia por Informação Biofísica, com sede em Freiburg, na Alemanha. E conseguimos, depois de 8 anos de estudo, ter a categorização de expert em terapia de informação biofísica. A gente está falando isso há quantos anos atrás? Porque a gente está falando do início da biofísica no Brasil. Exatamente, é mais ou menos 25 a 30 anos atrás. Quer dizer, então nós começamos, né, já com todo esse currículo passado, a experiência antroposófica e a inserção. Trabalhei durante muitos anos com os equipamentos da Vega Grishaber, entrei para a academia Grishaber, era o único, eu e um outro colega que era da Croácia, os únicos estrangeiros, e dei aula no mundo inteiro da aplicabilidade dos equipamentos de biorressonância, biofísica de alta qualidade. Não é?
E depois isso mudou, se afirma, etc. Fizemos o primeiro curso de terapia de informação biofísica há 17 anos atrás aqui no Brasil. Sabe, você falar isso me dá até um arrepio, porque o pessoal de casa que nos ouve sabe que o programa traz para mostrar sobre a importância da energia, da física quântica, da terapia biofísica, limpeza do terreno biológico, e parece que é algo muito recente. E nós estamos trazendo aqui, no Brasil, uma das pessoas, se não o primeiro, a trazer todos esses estudos da biofísica que vem da Alemanha, que é o país hoje de maior referência, né? Inclusive, você chegou a estudar em Baden-Baden durante muitos anos. Exatamente. Né? Nós trouxemos também a terapia anti-homotóxica nesses anos todos, né? Fizemos a formação em terapia anti-homotóxica e homotoxicologia. Fui eu e o Dr. Francisco Zebral que introduzimos aqui, isso há 20 e poucos anos atrás, a medicina biológica e antroposófica no Brasil. Quer dizer, nós introduzimos várias coisas, né? Uhum. E nessas introduções, nós valorizamos o terreno biológico, a desintoxicação e a possibilidade que as pessoas têm de reduzir grande parte da química que o paciente toma, substituindo por produtos mais naturais, mais acessíveis, que hoje, na realidade, está se expandindo com muita benevolência ao Brasil. Não é? Quando a gente fala em homeopatia e terapia biofísica, como foi para você o encontro dessas duas formas de tratamento para o paciente e saber as diferenças entre elas? Então, veja bem, a homeopatia e a acupuntura tratam a energia vital. Nós chamamos a energia vital de bioplasma. E a terapia por informação biofísica, ou seja, a biofísica, trabalha especificamente nutrindo informação para melhorar a saúde das pessoas através de frequências analógicas, melhorando o fluxo do bioplasma. Então, na realidade, antigamente, aquilo que se falava de energia, de bioenergia ou medicina bioenergética, hoje é a biofísica aplicada à saúde. Não é? Então, nós começamos com a medicina bioenergética, né, no tempo do Vega-Test, etc. e tal, e fomos pouco a pouco caminhando para os estudos profundos da biofísica aplicada à saúde. Nós não falamos medicina quântica, porque a nossa especialidade é biofísica, não é? Mas dentro da biofísica existe também aquela visão quântica da saúde, não é? Então, você tem implicitamente, não é? Junto com todo esse conhecimento, né, do uso das frequências analógicas, né, dos processos terapêuticos com campo eletromagnético sutil, com fótons, né, com sons, etc., uma área que toca a biofísica próximo ao mundo quântico, entendeu? Então nós temos uma intersecção ali, mas nós nos direcionamos porque a biofísica aplicada à saúde, ela é mesurável, ela é reproduzível e é baseada em evidências. Então, toda vez que você faz um diagnóstico, uma terapia, você tem também os parâmetros da medicina normal, os exames, comprovando a atuação clínico-terapêutica dessas aplicações. Isso é uma das coisas que mais questionam aos incrédulos. Como que essa terapia biofísica ou uma biorressonância, ela pode ser substituída, por exemplo, a um exame de sangue? Como que isso acontece? Como que é essa medição de energia? Eu sei que não é o tema do programa, mas não tem como eu estar contigo e não levar isso para o público. Como que a física quântica auxilia o profissional de saúde hoje nesses resultados? Nós sabemos que a biofísica precede a bioquímica. Então, antes que você tenha um distúrbio bioquímico ou uma derivação, um descarrilhamento, tanto metabólico, da bioquímica, o que causou isso foram os processos energéticos funcionais. Então, se a biofísica vem antes da bioquímica, antes de haver uma alteração que se possa ser mesurável bioquimicamente, já existe um transtorno que eu posso dizer para vocês, biofísico, energético, funcional. Se você corrige esse transtorno energético funcional, imediatamente a bioquímica vai se alinhar pelo metabolismo, pelas funções fisiológicas, a uma correção bioquímica também. Então você pode provar isso. Eu dou um exemplo. O professor Bodo Kohler, que é o nosso professor, fez um estudo com a biorressonância, antes e depois. E ele verificou
que existe uma coisa que chama velocidade de hemossedimentação. Você põe um tubinho e vê quanto tempo o sangue desce. Essas velocidades de hemossedimentação é um parâmetro inflamatório. Então, quando a pessoa tem isso elevado, nos leva a pensar, bioquimicamente, né, que essa pessoa tem um processo inflamatório. Ou tem um sangue um pouco mais congestionado, né, ou uma doença crônica inflamatória, ou aguda inflamatória. Uhum. E ele comprovou que logo depois da aplicação da ressonância, da biorressonância, o campo magnético sutil, normalizava. Como rapidamente, que não dá para explicar bioquimicamente, é como se uma força antigravitacional colocasse o sangue normal. Era biorressonância ou ele já aplicava alguma terapia biofísica? Biofísica, biorressonância. Tá. Né? No caso, a terapia biofísica tem a biorressonância, tem a indução de ondas cerebrais, que nós vamos falar aqui, né? Tem o uso de cores, de sons, tem o equilíbrio do metabolismo. Então, é complexo, né? Tem a desintoxicação da matriz extracelular. Então, nós seguimos uma escola, né? Que são 4 pontos fundamentais, né? De a gente trabalhar aquilo que são as causas do estresse permanente. Então, nós trabalhamos ali. Nós temos várias causas. O fundamental de tudo é a parte emocional, que desequilibra. Então, antes de um processo bioquímico, você tem um processo emocional, biofísico, né? E puxando esse gancho, né, de uma das causas do estresse duradouro, nós vamos falar um pouquinho da memória. Isso. O que é a memória? A memória é aquilo que sedimenta na sua consciência os fatos que você vivenciou de forma ativa ou não. Então, quer dizer, de forma ativa é aquilo que você vivenciou na sua biografia, as memórias da infância, a memória do contato com os avós, etc., fica gravada no cérebro. Nós sabemos que existe um local onde essa memória mais antiga fica gravada através das conexões neuronais que se chama hipocampo. Hoje se estuda também uma área mais abaixo, que é o sistema reticular ascendente, aquele que quando você acorda, faz você acordar, né? Ele é o sistema reticular. Tá. E essa memória, ela tem 2 ou 3 características fundamentais. A memória atual, que é de curta duração, o que você fez no dia, logo ali, e a memória de longa duração. Nós vemos que as pessoas que vão perdendo progressivamente a memória, antes de perder a memória, aparece uma coisa chamada distúrbio cognitivo leve, como você falou. Eu estou indo buscar alguma coisa na cozinha, puxa, o que é que eu vim fazer aqui? Olha, eu tenho certeza daquele caminho, de repente você vira como uma distração, perde o foco. E essa memória que está associada rapidamente às conexões neurológicas, ela necessita de um grande fato que é a coerência dos hemisférios cerebrais. Isso é feito pelo corpo caloso e por outras regiões cerebrais. Então, como a gente sabe que esse distúrbio cognitivo leve é uma porta para você ficar atento para outros distúrbios cognitivos mais sérios até as demências. Qual é o próximo passo após o distúrbio cognitivo leve? Então, você tem um distúrbio cognitivo permanente, então você não se lembra do que você fez ontem. E isso vai se acelerando e indica a possibilidade de uma demência, que pode ser vascular, que pode ser uma demência mista ou uma doença neurodegenerativa, que são o Alzheimer's e outras demências. Eu, como geriatra, né, também sou geriatra, estudei muito sobre isso. Então, nós vemos que várias coisas afetam a nossa memória, né? Você guarda bem quando você tem uma emoção, a memória fica mais ativa. A gente vê vários casos hoje, as pessoas falando que não conseguem mais gravar nada. Exatamente. Tá todo mundo assim... Perdido. Sem foco. É muita informação, muito uso de tela, e depois nós temos os disruptores hormonais e também um estudo que saiu agora na USP, muito interessante, dos acidulantes e conservantes alimentares que levam a um distúrbio cognitivo. Então, o que é a cognição? A cognição é o que você tem para oferecer através do seu foco de um pensamento direcionado para que você acesse a sua memória quando necessária, não é? Às vezes, com o envelhecimento, você tem um certo delay. Como é que chamava aquilo mesmo?
Então, é um distúrbio cognitivo leve já, mas é natural do envelhecimento. Uhum. Você tem a memória pregressa, que é isso que os pacientes que têm demência lembram, né? E você tem o distúrbio cognitivo leve, que é aquela memória rápida. Então, você não tem foco. As crianças, às vezes, apresentam isso. Estão brincando, se desconcentram e não sabem voltar àquele pequeno, vamos dizer, joguinho que estavam jogando. Então, excesso de informação visual, excesso de ruído, não é? E um déficit de apreensão sensorial. O que que é? Ninguém ouve mais, ninguém cheira mais, o cheiro também, a parte olfativa está, tem ruído demais, né? Você não ouve, você não tem tato, não pode pegar nas pessoas, você não sente o gosto porque os alimentos estão sem gosto, não é? Então, essa apreensão sensorial, que deveria ser uma coisa natural do ser humano, que os povos primitivos têm. Um indivíduo na floresta, ele sente o cheiro do animal à distância. Ele sente o aroma das flores e das árvores. Nós perdemos essa característica. Assim como nós também deveríamos entender os nossos corpos que existem, né? Exatamente. Nossos poderes telepáticos, nossos poderes de transmissão de pensamento e acreditar que isso realmente funciona, né? Nós sabemos que o ser humano tem a propriedade extrasensorial. Então nós temos 12 sentidos, né? Sendo os sentidos básicos e os outros sentidos de compreensão do meio ambiente. Como o meio ambiente está com estresse eletromagnético contaminado, como os alimentos estão contaminados, o ar está contaminado, a água está contaminada, toda essa contaminação, mais o excesso informacional das telas, celulares, etc., vai se somando e isso causa um overflow informacional ao nível do cérebro e o cérebro não consegue discernir qual é a informação prioritária ou não. Ou não. Então, o córtex pré-frontal, muita dopamina. Exatamente. E ele não consegue fazer essa divisão. Agora a pergunta, de tudo isso que a gente coloca, o corpo ele elimina lixo, né? A todo momento a gente está jogando lixo para a matriz extracelular e a gente tem que desintoxicar. E esse lixo que é produzido, por exemplo, pelo esforço ou o uso dos neurônios? Então, você deve, por exemplo, fazer a meditação, jogar um xadrez. Eu jogava xadrez quando era pequeno, aprendi técnicas de meditação quando era jovem, estudar. Então, a maneira de estudar correta para a criança é escrever, olhar, copiar e reproduzir em voz alta. Você usa todos os sentidos. Se você escrever só no computador, você tem lapso de memória. Tanto que as pessoas não se lembram hoje, se usarem muito a inteligência artificial, aquilo que ela acabou de escrever. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta útil, mas ela não pode passar do limite humanizado. Entendeu? Então, se você, em vez de estudar, ler um livro, ou ler um jornal toda manhã, jogar um xadrez, né? Fazer a sua atividade esportiva, saber das coisas que fazem mal, você relega para uma inteligência artificial aquilo que era sua, está perdendo memória. Então, aquele esforço de concentração, aquele esforço para memorizar. Antigamente, era uma coisa muito comum, chamava reproduzir o ponto. A pessoa dava uma aula, isso no ginásio ou no primário, né, que a gente chama de primeiro grau, e o colega passava o ponto para o outro. Então, era 10, 20, 30 pessoas falando daquele assunto, um falando para o outro, aquilo criava um ambiente de ressonância em que a pessoa podia guardar profundamente aquele assunto. Mesmo porque teve um invólucro emocional da turma junta, a audição, né? Houve vários elementos. Um treinamento. Eu queria que o doutor só voltasse a falar quais são os nossos 12 sentidos. Então, você tem os sentidos básicos, né? Audição, visão, tato, olfato, paladar. E aí tem o sexto sentido, que é a compreensão além, né? O sexto sentido é aquela intuição. Depois você tem a compreensão do outro, a compreensão do grupo e a compreensão humana. Então, na realidade, na antroposofia, esses 12 sentidos, né, são 6 e 6, abre a perspectiva para que a pessoa possa
através do seu desenvolvimento anímico, espiritual, melhorar inclusive a sua concentração. Então, por exemplo, como é que você vai melhorar a concentração? Tirar o ruído, não é? Concentrar naquilo que você está fazendo. Isso reforça a memória. Existem também, obviamente, soluções com nutracêuticos, etc., que vão ajudar. A bacopa, por exemplo, que é um fitoterapêutico hindu, né, que ajuda a memória. O óleo de crio, que é um ômega com alta capacidade, é um fosfolípide. Antigamente, achava-se que para a memória precisava de fósforo, tomar fosfosol, não é? Porque o fósforo tem também uma facilidade, o fósforo ele acende, como o magnésio, de melhorar as conexões neuronais. Então, era conhecido, né, da neurociência antiga que o fósforo ajudava a memória. Olha só. Então, dava fósforo. Então, as pessoas que têm déficit de oligoelementos também podem ter distúrbios cognitivos leves. À medida que você dá o oligoelemento, melhora a concentração, faz uma concentração diária para melhorar, revendo a memória. E tem uma técnica antroposófica que é muito interessante. Eu adoro a antroposofia. Vou passar para vocês. É a meditação à noite, quando você vai dormir, você pensa nos atos do dia ao contrário, limpa a fita. Então aquela sobrecarga sensorial, é como se pegasse o gravador e limpasse a fita. Né? Lembra que tinha aquela fita, o gravador? Mas aí eu penso de trás para frente? Isso. Estava ali, saindo do carro, entrei no carro, voltei na rua, da rua eu desci da escada, subi, tal, papapá, até você chegar no começo do dia. É um treino, é difícil, porque você está fazendo os acontecimentos ao contrário. Quando você faz isso, os hemisférios cerebrais entram em ressonância, em alta coerência, e aquela informação lixo que não te serve vai ser apagada. Fica só aquela informação ligada àquelas vivências que você teve durante o dia, que é aquelas que sedimentam a memória, com emocional, cores, vivências, né? Então você limpa isso ao contrário. É porque é engraçado, quando a gente tem algum trauma ou alguma situação que foi muito marcante do dia, o nosso hábito é rever o fato do início ao fim, não de trás para frente. Por isso que a gente faz de trás para frente, você usa uma outra técnica que é limpar a fita. Limpar essa, vamos dizer, essa experiência ou limpar os atos do dia a dia. Entende? Gente, só no Antes do Médico que vocês aprendem isso. Escreve aí, uau! Hashtag amo o Dr. Francisco, porque, gente, uma dica dessa é incrível. Você amou? Se você amou, então coloca um coraçãozinho, fala que você adorou, escreve uau, porque essa eu vou levar para mim, doutor. Então, a gente vê, por exemplo, a importância que tem da memória, não é? Você viu que a memória afetiva é aquela que é forte, né? Que tem aquela emoção, aquele conteúdo, não é? E depois nós temos a memória visual, a memória auditiva, a memória gustativa e a memória olfativa. Todas trabalham num conjunto, né? A gente pode dizer sistemático, de acelerar a possibilidade dos engramas de memória ficarem disponíveis. Não é? O que é engrama de memória? Engrama de memória é aquela memória com o conjunto total. Emoção, sentimento, tempo, não é? Depois a memória tem o tempo. Olha só, o tempo, na realidade, quando você pensa no passado, imediatamente você está lá. Ela é uma velocidade incrível. Então, é possível que você acesse, se você vai fazer uma boa meditação, ou se você está atento ao seu tempo biológico, que você acesse determinadas informações que estão ali no limiar do subconsciente, quando você acessa essa memória temporal. Entende? Então, essa memória temporal, ela pode ser acessada nos sonhos, né? Quando você dorme bem, você tem a fase REM, dos sonhos coloridos, etc. e tal, e você acessa essa possibilidade, não é? Da memória temporal. Então você tem a memória imediata, a memória resolutiva, não é? Você aprendeu uma coisa no passado, você esqueceu. Tá. Aí você retoma isso, não é? E você treina novamente, tudo vem à tona. Eu aprendi matemática, mas agora esqueci. Vai de novo estudar matemática, volta.
não é? Aí eu aprendi química, vai de novo estudar química, volta. Então você usa o seu conteúdo de aprendizado para acessar memórias que lhe servem. Quando você tem sobrecarga de informação, você fica, vamos dizer assim, num lapso de saber qual é a melhor informação que você tem que usar. O nosso conselho é que você use aquelas informações que lhe são úteis. As que são inúteis, né? Tem aguinha aí, são inúteis, você deixa para lá, porque não serve para nada. Então você sobrecarrega a sua memória RAM, né? Que é enorme, não é? Que fica não só no hipocôndrio, mas também no sistema reticular ascendente, ressoa na tela mental, que é a parte frontal, não é? E você começa a ver direcionado o foco para aquilo que é importante, para lembrar o que é importante, não é? Os aspectos traumáticos, eles causam uma liberação de neurotransmissores intensa, principalmente na supressão do que nós chamamos da serotonina, por exemplo. Traz angústia. E essa angústia se sobrepõe, às vezes, a certos episódios de alegria. Então, o que você tem que fazer? Sobrepujar isso, entender que aquilo não lhe faz bem, trabalhar, né? E nós temos também soluções biofísicas. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um aparelhinho alemão, chama Synapse Wave, que ele faz vários programas com ondas diferenciais cerebrais. Você coloca isso na superfície da pele e ele vai para o hipotálamo. Em qualquer lugar do corpo? Na superfície da pele, aqui no braço, né? Tá. Coloca dá licença um pouquinho, um assim e outro aqui assim. Invertido. Isso, põe uma gazezinha fixa, né? Nós vamos ligar aqui só para você ver. Tá. Esse é o Synapse Wave, né? Esse é um equipamento alemão? É um equipamento alemão, não é? Que esse é portátil, né? E nós temos aqui várias proposições de memória. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Ele é específico para estimular essas sinapses cerebrais? Sim, na realidade ele tem uma modulação. Deixa eu ligar aqui, a bateria está fraca. Uma modulação. Aqui você tem para tratar o estresse, você tem para tratar a depressão e você tem para a memória. Ah, deixa eu ver, dá uma olhadinha. Você tem para a memória. É que o pessoal de casa não vai conseguir olhar. E não tem problema. Mas aqui na tela ele é um programinha que você vai colocando depressão 1, estresse. Então você tem várias ondas cerebrais que vão se alterando e até onda mais baixa, onda teta, onda delta, ele vai fazendo essa flutuação de forma analógica e você vai o quê? Recuperando as sinapses cerebrais. Tanto que o nome é Synapse. Synapse Wave. Você usa hoje isso nos seus pacientes? Eu tenho um aparelho antigo que chama-se Vegason, que não faz som nenhum, mas que tem vários programas, né? Aqui você tem a possibilidade de carregar vários programas e esse aqui é para uso caseiro, para você ter em casa. Então você tem problema de memória, você vai lá e faz. E você tem também parte neuroendócrina, tem vários níveis de depressão. Nesse equipamento. Você tem melhora do aprendizado. Nós fizemos, anos atrás, com vários vestibulandos, 10 sessões de aprendizado. Todos entraram na faculdade. Foi incrível. Eles usavam o equipamento... Uma vez por semana, o aparelho grande que nós temos, com o programa aprendizado. Esse também tem um programa? Esse não. Esse aqui só tem 3 programas, mas você pode carregar, comprar programas e colocar. E quem quiser comprar esse equipamento, compra onde? Então, na Synapse Wave, na Exogetic, do professor Peter Mandel. Depois eu lhe mando. É brasileiro ou é alemão, fora? Alemão. Tá. Né? No Brasil ainda a gente não tem, porque o Brasil ainda não tem, vamos dizer assim, a tecnologia da alteração, né, de diversas frequências, né, cerebrais, com um processo direcionado. Nós chamamos isso terapia de indução cerebral. Uma terapia de indução. É como se fosse liberando áreas do cérebro, né? E isso é muito interessante. Você trabalha a parte, o estresse 10 trabalha a parte neuroendócrina, você tem a parte endócrinas para mulheres e homens, você tem a parte do vários tipos de estresse, estresse traumático, estresse mais do dia a dia, não é? Então você pode liberar o estresse, melhorar a memória, melhorar o seu aprendizado, né?
Isso é questão de 30, 40 minutos, uma sessão por semana, a gente recomenda 5 a 10 sessões, o resultado é muito bom. E assim, ele é um modulador de ondas frequenciais, ele vai Isso. estimular determinadas ondas cerebrais, é isso? Ele é uma indução, ele induz o cérebro a flutuar nas ondas que vão pelo hipotálamo. Então o programa vai fazer essa indução. Isso, ele vai pela pele, a pele é parte do sistema nervoso, e através disso, com um campo magnético muito sutil, né, ele vai no hipotálamo e o hipotálamo começa a regular os hormônios, a memória, o estresse, né? Então, isso a gente já usa já há mais de 15 anos, né? 20 anos a gente usa isso, a terapia de indução de ondas cerebrais. Inclusive, vou deixar para o Dr. Rodrigo, vou fazer uma cópia em inglês do que eu tenho lá, de cada programa, como é que isso foi. E depois você tem áreas aqui no cérebro que correspondem a áreas cerebrais em que você pode, através, em vez de ser um eletrodo um eletrodo, isso aqui não está saindo, que você pode fazer auriculoterapia ou diretamente na calota, na área cerebral correspondente à terapia. Então você tem não somente os eletrodos de superfície de pele, mas você tem a possibilidade de ter umas ponteiras que você vai em certas áreas, né, do cérebro, né, trabalhando o ectoderma, mesoderma, etc. e tal. Então isso é muito interessante. A única coisa que nós não podemos usar é quem é convulsivo, porque aí corre o risco de dar convulsões. E hoje a sua prática clínica está voltada para a geriatria. Como que o doutor atua para pacientes que têm essa reclamação da perda de memória ou até mesmo a doença neurodegenerativa? Então, na realidade, eu faço geriatria preventiva, né? Quando eu fiz o curso de geriatria, eu voltei há 11 anos atrás na Faculdade de Medicina Jundiaí fazer especialização em gerontologia e geriatria. Achei que era importante. Fizemos a especialidade e durante alguns anos eu trabalhei no hospital lá, mais de 80, fazendo ambulatório com os velhinhos e também em casas de longa permanência. E nós vimos que a casa de longa permanência ela tem certas dificuldades. Porque depois que o indivíduo passa de um certo nível de demência, é difícil voltar. Por isso que agora eu me voltei para a geriatria preventiva. Como funciona a geriatria preventiva? Desde quando você nasce, você começa a envelhecer. Então, eu faço também clínica médica, atendo, às vezes, criança que me pede, eu sou homeopata, né? Faço biofísica, né? Mas os idosos que vêm, eles vêm tomando múltiplos medicamentos alopáticos, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise biofísica, fazemos um exame clínico, né? E depois eu vejo o que é que eu posso mexer nessa polifarmácia. Porque eles vêm com múltiplas enfermidades, né? Múltiplas morbidades. Pouco a pouco a gente vai substituindo por produtos naturais e fazendo terapias biofísicas. Então o que acontece? A terapia biofísica, ela acelera, quando possível, a retirada de muita química. Fazemos a desintoxicação, usamos várias metodologias, né? Desintoxicação do terreno biológico, etc. E a partir disso, nós vemos que o idoso, né, que está lá, 70, 80 e poucos anos, vai pouco a pouco se equilibrando com o mínimo de medicamentos possível. Cardiológico não podemos tirar, remédios psiquiátricos de longa data não podemos tirar, remédios anti-inflamatórios quando a pessoa tem artrites fortes não podemos tirar, mas nós vamos substituindo. Então, a geriatria preventiva começa quando você nasce, entendeu? E à medida que você vai acompanhando os pacientes, eu tenho pacientes de 40 anos, 40 e poucos anos, tenho 45 anos de clínica, né? Que a gente vê que durante todo esse processo de acompanhamento tem uma saúde muito interessante. Usam quase nada de medicamentos, usam as terapias biofísicas, né? Nós temos vários equipamentos, usam alguns suplementos mais direcionados e também tem uma vida saudável, né? Com boas escolhas naturais, alimentação, água, exercício, né? Já teve casos de pacientes que foram para essas casas de aposentos para idosos e acabarem saindo depois que começarem a tratar com você? Sim, a gente começou a dar homeopatia, a pessoa começou a acordar e aí o pessoal me mandou embora, né? Saíram da casa de...
o asilo, né? É porque a pessoa, infelizmente, a prática, o que não é total, a prática é sedar o paciente. Então o psiquiatra seda, principalmente nas demências. Então ele dá 4 ou 5 medicamentos neurodisléticos, né? Quetiapina, etc., antidepressivo. Isso causa uma impregnação neurofisiológica. Então o indivíduo fica com aquele olho aberto, parado, como se fosse em estase, né? E isso não progride, isso não melhora. Por quê? Nós sabemos que as doenças neurodegenerativas têm déficit de neurotransmissores, têm intoxicação cerebral, têm distúrbios neurofisiológicos de deposição de substância tal ou do esqueleto neurológico, né? Que a pessoa chegou através de uma intoxicação, através de outros processos que levaram, né? Ou por predisposição, né? Todo mundo na família tinha, o indivíduo continuou tratando. E tem, como eu falei para vocês, existem as demências vasculares, que vêm por, vamos dizer assim, por distúrbios circulatórios, né? Que é o mais comum. O indivíduo teve um AVC, ou tem déficit de oxigênio cerebral, etc. Depois nós temos as demências mistas, que tem o Alzheimer, mais o problema da demência cardiovascular. E depois nós temos outros tipos de demência, né? E nós vemos que isso está aumentando muito. Nós temos a demência parkinsoniana, os pacientes têm Parkinson, não é? E nós temos bom resultado quando no início do Parkinson a pessoa começa a tratar com a geratia preventiva. Então nós temos casos de pessoas, né? Utilizamos o canabidiol, utilizamos suplementos, utilizamos indução de onda cerebral, utilizamos desintoxicação e também testes neuropsicológicos, né? Desculpe aqui. Doutor, por que depois que as pessoas fizeram... Desculpa. Por que depois que as pessoas que passaram pelo experimento estão tendo uma maior perda da memória? É um processo neurodegenerativo. Essas doenças neurodegenerativas vêm aumentando. Primeiro, pela longevidade. Segundo, pela intoxicação. Metais pesados, tóxicos ambientais, outros tipos medicamentosos químicos, né? Tudo isso vai levando o organismo a uma fase retóxica. Isto é, na homotoxicologia a gente sabe que essa fase retóxica leva desde a membrana celular até a membrana nuclear de toxinas aderidas ali. Não somente na parte cerebral, como na matriz extracelular, que regula o fluxo, não é? Então, o mundo que nós vivemos é um mundo extremamente tóxico. Junta-se a parte hereditária, que não é definitiva, porque nós temos a epigenética que pode mudar, é aí que nós trabalhamos, e junta também o uso constante de disruptores hormonais, que estão em tudo, bisfenol, etc. A parte alimentar, que está carente de nutrição, de oligoelementos, vitaminas, etc. E de hábitos ruins, né? A pessoa que praticamente se aposenta e fica ali babando na frente da televisão e não recompõe a sua vida. Então isso também é um fator de desgaste e de caminho para a demência. Então, aconselho nosso que é, você está envelhecendo, né? Você está já aposentado, faça uma atividade intelectual, jogar um xadrez, uma meditação, faça uma atividade física de acordo com o seu organismo, tá? Você vai escolher. Vai natação, jogar tênis, vai para academia, pilates, tudo faz bem. E desintoxique o seu organismo constantemente, tá? Então... A gente vê hoje uma preocupação muito grande do público, né, as pessoas de meia idade como eu, com os seus pais. A perda cognitiva que eles estão passando, principalmente pós-experimento. E também a gente vê pessoas que não tomaram, que também estão tendo essa perda cognitiva. Tem alguma coisa que está relacionada? Então, nós sabemos que toda vez que você introduz uma toxina, não é, no organismo, essa toxina tem um tropismo. Isso é, ela se direciona àquele tecido onde existe um tropismo. Se você introduz uma toxina que é neurotóxica, ela vai para a parte neurológica, não é? Então você tem uma aceleração desse tropismo com perda neurológica, perda cognitiva, não é? Conforme você falou, ou você tem um caminho
que é o caminho natural do envelhecimento. O velhinho não precisa lembrar de tudo, ele precisa lembrar do que precisa, né? Mas se você está atento, eu observei uma coisa interessante, quando eu fiz antroposofia, tinha vários professores, Otto Wolff, todos aqueles professores suíços e alemães, com idade avançada, com uma memória espetacular. Por quê? Eles se preocupavam com o desenvolvimento anímico espiritual. Olha. Isso é a chave, né? De você atingir um nível superior de cognição, né? E estar trabalhando os seus corpos sutis. Então, se você trabalha o seu corpo sutil, não é? Que é o corpo astral, o eu, etc., você melhora também a sua cognição. Você faz o elo, né? Entre a realidade explícita e a realidade implícita. Então, peraí, você está me dizendo que, pela antroposofia, uma das coisas que acontece pelo fato da pessoa ir perdendo a memória que não é tão interessante, isso acontece para que ela possa se conectar com outros eus? Lá você tem a terapia artística, você tem a terapia de modelagem com plasticina, que é cera, você tem a euritmia, você tem a cromoterapia, você tem os estudos filosóficos, né? E você tem também a possibilidade de ir, pouco a pouco, tendo a compreensão de como esses corpos funcionam. Então, é um caminho, né? Por isso que eu falei que os velhinhos que eu conheci, a memória é perfeita. Já faz 30 e poucos anos, né? Mas quando você conversava com o Joop van Dam, fazia a observação goteanística da natureza, o Dr. Otto Wolff, que escreveu vários livros, né? O professor Treitcher, que faz a psiquiatria antroposófica, você percebia uma clareza de pensamento que hoje poucas pessoas têm. Essa clareza você vê também em alguns filósofos, etc. e tal, mas direcionada ao materialismo. Já na antroposofia é direcionada à parte espiritual. A gente tem que pensar hoje no mundo atual. E o mundo atual fala, como eu falei, o mundo atual hoje é dopaminérgico. Então, como que nós vamos arranjar soluções para esse grupo de adolescentes, crianças, jovens e adultos de meia idade que já estão acostumados com todo esse lixo de informação? Como que nós vamos resolver a situação desse pessoal? Voltando às práticas anteriores, né, educacionais, pedagógicas, nós temos a pedagogia Waldorf, por exemplo, né, que estimula o indivíduo na parte artística. Então a arte, a boa arte, a ligação entre a arte e o desenvolvimento, né, nos setênios, cada 7 anos, né, onde vão nascendo várias possibilidades, né, várias almas vão nascendo, é uma maneira de você, nesse mundo confuso, dar um direcionamento um pouco mais artístico, pedagógico para os jovens que vêm vindo, né? Então, na realidade, hoje ser jovem é muito difícil, né? Eles não brincam na rua porque é perigoso. Eles não têm experiências, né? Porque não se dá tempo de experiência. Não se pula mais muro, não se rala mais o joelho. Não cai da bicicleta, não pode cair, porque se cair machuca o joelho, né? Hoje é tudo muito cerceado. E esse cerceamento também bloqueia a cognição, bloqueia o desenvolvimento anímico, não é? Uhum. A criança precisa de carinho, precisa de leite materno, precisa viver num ambiente calmo. Por exemplo, uma grávida. A grávida não deve se expor a ambientes contaminados, muita gente, shopping, etc. Tem que ter um resguardo, lembra? Uhum. Antigamente ficava resguardada. Nos primeiros 3 meses também, deixar o nenezinho ali. Então ele não sofre essa confusão informacional, não é? E também ensinar a criança que ela pode se desenvolver pouco a pouco, não é? Com outras atividades, né, pedagógicas, educacionais, que não precisa ser só celular, que não precisa ser só tela. Jogar um joguinho, criar alguma coisa, né? Construir, né? Brincar com brinquedos que são brinquedos pedagógicos, não é? E você vai ver que eles vão seguir realmente numa busca daquilo que traz curiosidade.
Então, a criança é muito curiosa, não é? E quando você perde a curiosidade, você perde o elan da vida, entende? Sabe, você falando em criança, eu quero convidar você que gosta desse assunto de biofísica, gosta do mundo das ciências quânticas. Você sabia que existe hoje um mestrado que fala sobre ciências quânticas? Ele é um mestrado internacional com 720 horas de conteúdo transformador. E ainda você pode viver uma imersão na Índia, lá com o próprio Amit Goswami. Então, é claro que ele não é um mestrado, é uma jornada de expansão de consciência baseada na física quântica, na biofísica, espiritualidade e medicina integrativa. Você vai ter acesso com vários professores, são mais de 30 módulos de mestrados, unindo ciência e consciência, trazendo uma visão quântica do mundo, constelação familiar, medicina chinesa, ayurveda e homeopatia, psicologia quântica e neuroplasticidade. E é claro que é para você que é profissional da saúde, terapeuta, astrólogo, professor, constelador e todos aqueles que desejam realmente viver, servir e trabalhar com muito mais propósito. A primeira etapa do mestrado é uma pós-graduação em biofísica e a segunda é um mergulho profundo nas ferramentas quânticas. E se você sente que realmente chegou a hora de dar esse salto real de consciência, esse é o seu chamado. Mais do que um título, este é um mestrado que divide águas da sua vida, com certeza na sua vida espiritual, pessoal e profissional. Esse mestrado, inclusive, eu sou aluna agora. E é a primeira vez que vem. E é claro que acho que assim, a gente está começando a se aproximar ao conhecimento que o doutor já tem e dissemina aqui no Brasil. Inclusive, quando é que o doutor Boldo vem novamente para o Brasil? Porque ano passado o professor veio, né? Diz que não vem mais. Não vem mais. O pessoal não desligou o celular, começaram a falar, não prestaram atenção, ele não vem mais. Ficou doente. E avisar vocês que nós também temos alguns seminários, né? Sim. De terapia de informação biofísica com vários outros professores. Vamos ter um agora de 5 a 7 de dezembro em Campinas, não é? Em que nós vamos trazer também um aprofundamento na terapia de informação biofísica e de biofísica aplicada à saúde, com vários professores, inclusive com a minha presença, onde cada professor vai dar a sua experiência, né, da biofísica, como é que ele trabalha essa biofísica também. Estarei divulgando no programa. Isso. Pode me trazer todo o cronograma que o pessoal que Isso. assiste, quem assiste o Antes do Médico é um paciente consciente, acima de tudo, porque ele vem aqui para pegar o quê? Informação. Eu não digo que é conhecimento, porque conhecimento às vezes nos intoxica. Agora, informação a gente o quê? Ela reveste o nosso ser. A gente usa quando ela é necessária, não é verdade? Exato. Então, a gente convida vocês, né? Nós temos agora um módulo são 3 dias de aperfeiçoamento, 2 dias e meio, né? 5 a 7 de dezembro, em Campinas, né? Futuramente teremos aqui, né? E depois estamos planejando também uma formação em biofísica aplicada à saúde e terapia de informação biofísica. Estamos ainda elaborando, né? Junto com alguns colegas, para que a gente possa informar, trazer as pessoas que já aprenderam, dar mais informação, né? Trabalhar esse novo campo, né, de atenção à saúde. Esse né? eu quero, com certeza. Sim, Doutor, para quem entrou no programa querendo saber um pouco mais de informações sobre por que está tendo perda de memória, qual é a mensagem que você entrega para essa pessoa? Desintoxique seu organismo. Elimine o excesso de informação, excesso de tela. Entenda que o estresse eletromagnético prejudica o seu cérebro e o seu organismo. Faça uma atividade de concentração, pode ser meditação, jogar xadrez, uma atividade física e também uma alimentação consciente. Com isso, você vai prevenir, né, esses distúrbios cognitivos e vai melhorar a sua memória, não é? Muito bom. Olha, vai estar aqui na descrição do vídeo o telefone de contato do Dr. Francisco. Com certeza, se você for conhecê-lo pessoalmente, passar por uma avaliação, vai ser transformador. É um médico que ele olha desde a raiz do teu cabelo, a cor da tua língua, o formato da tua orelha, o formato do teu pé. É um médico dos médicos. Né? A gente examina o paciente, né? A gente não tem medo de pegar no paciente, né? Faz parte, né? Esse amor, esse carinho, né? Sem consulta online, né? Só... Não, online eu posso dar alguma orientação, mas se o indivíduo tiver algum problema que na palpação eu determino, então isso não consigo fazer online, entende? Sim. Sempre prefiro presencial. Nós temos
pessoas que vêm do Brasil inteiro, alguns do exterior, dos Estados Unidos, da Armênia já vieram, né, de Portugal, etc. Do Brasil todo, a gente tem vários pacientes, eu atendo pessoas mais fora de Campinas do que Campinas, né? E a gente tem vários processos que são programas de tratamento em que a gente une a biofísica, une a parte alimentar, a desintoxicação e também aquilo que o paciente precisa, né? Que é o carinho do profissional que atende. Sem isso não dá para fazer mais nada, entende? E esse carinho que eu tenho por você. Muito obrigado, porque você querida. entrega isso para todos os seus pacientes e principalmente para você que acompanha a gente aqui no programa Antes do Médico. Dr. Francisco, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui Eu que conosco. agradeço essa oportunidade, né? Desculpe, eu estou um pouquinho rouco agora que mudou o tempo, mas tudo bem, né? Para nós é uma grande honra exercer esse trabalho como comunicadora na saúde integrativa e poder estar frente a frente com você, um grande nome da saúde, da otoxicologia, da biofísica, da homeopatia. Para mim é um grande presente esse programa. Eu que agradeço e espero que vocês aproveitassem, né? Que tenham aproveitado as informações que a gente passou, né? E tem o charme da Charlene que traz essa luz maravilhosa aqui nesse programa. Muito obrigado. E eu já vou dar um spoiler, porque eu já intimei o Dr. Francisco para a gente falar sobre menopausa, que nós estávamos no break antes do programa, e ele começou a falar coisas incríveis. Eu falei, vai ser menopausa o próximo programa, com certeza. A gente vai falar e eu estou muito feliz de ser convidado por vocês. Obrigada. E before o Doc, eu vou dizer para vocês, essa iniciativa é uma iniciativa de grande alcance, que fala Before the Doctor porque você abre a oportunidade de ter uma abertura completa para tudo aquilo que a saúde precisa, principalmente a saúde integrativa. Você está de parabéns, viu? Muito obrigada. Você já imaginou? Paciente que assiste um programa como esse daqui, com esse nível de informação, quando ele chega na sua frente, o quanto que ele já está avançado? O quanto que ele vai reduzir tempo de consulta para falar realmente aquilo que é útil e importante? Sim, né? Vai ajudar. E esse é o nosso propósito. Tá joia. Muito obrigada pela sua participação. Estamos ao vivo sempre toda sexta-feira às 15 horas, assim, ó, juntinho, eu e você e os melhores profissionais do Brasil. Muito obrigado, beijo até semana que vem. Tchau, muito obrigado. Somos luz divina, energia vital. Cicron é o